Há alguns anos atrás, começou a surgir no YouTube alguns vídeos muito interessantes sobre testes de DNA que indicavam pra gente o nosso passado, a nossa árvore genealógica, as nossas origens genéticas. E quando eu digo alguns anos atrás, parece que é uns 6 anos ou até mais. Pra mim, isso tudo começou quando grupos de pessoas no YouTube apareceram fazendo esses testes, e esses grupos incluíam neonazistas, antissemitas, essa galera aí que se acha superior por causa da raça. E o grande ponto do vídeo, desse tipo de vídeo, era que essas pessoas iam ver no DNA delas que elas tinham origem de grupos, parcialmente pelo menos, de grupos dos quais elas odiavam, dos quais elas repugnavam, né? Então elas tinham um pouco de DNA africano, um pouco de DNA do Oriente Médio, esse tipo de coisa, e aí todo mundo terminava no choro ao reconhecer que todo mundo é igual, a gente vem tudo mais ou menos da mesma mistureira de coisa, ninguém tem sangue puro não. Daí pra frente, alguns youtubers dos quais eu gosto, dos quais eu tenho interesse, começaram a fazer esses testes também para descobrir as suas próprias origens, e isso sempre me despertou muita curiosidade. Eu sempre ficava pensando, nossa, como seria legal eu fazer esse tipo de teste também. Então toda vez que algum desses youtubers que eu gostava recebia o teste em casa, porque eles faziam o teste, mandava pros exames e chegava tudo pelo correio, e aí era a hora do unboxing do teste e saber as suas origens, e isso me despertava interesse. E eu sabia, infelizmente, que para nós aqui nesse país, esse tipo de tecnologia ia tanto demorar a chegar, quando ia demorar a ser acessível pra gente, né? Imagina só um Brasil onde a gente ia ter acesso a fazer um teste de DNA por mera curiosidade. Mas esse dia chegou, e mesmo estando um pouco atrasados, alguns anos atrasados, a gente finalmente tem essa oportunidade que os gringos tiveram já há um tempo atrás. Desde o ano passado, a Meu DNA tá fazendo esse tipo de teste. A Meu DNA, que é uma divisão ou uma empresa que é pertencente a um grupo de tecnologia aí muito grande. E aí finalmente qualquer um, eu, você, qualquer um de nós pode fazer esse tipo de teste. Agora é barato? Não é barato, mas a gente pode fazer. E qual é a proposta do teste? Eles têm um banco de informações genéticas, que eu acho que é um banco que vários outros laboratórios do mundo utilizam, que foi feito há algum tempo atrás, que tem gente testada de mais de 80 países, onde tem então um mapeamento genético que eles podem conectar com as nossas amostras. Eu não sou nenhum especialista, estou dando aqui as informações que eu aprendi, eu entendi sobre esse assunto e esse tipo de análise. E aí com esse enorme banco de dados eles conseguem analisar as nossas amostras de DNA em comparação, em conexão com esse tanto de outras amostras, para traçar então o nosso perfil, o nosso histórico genético. Ou seja, de onde que a gente veio. Agora sim, uma coisa é certa, hoje em dia todo mundo, no mundo inteiro, é tudo misturado. Ninguém, a não ser uma comunidade aí aborígene de algum país afastado que não teve contato com outro tipo de pessoas, mas ninguém tem sangue puro hoje em dia não. Na verdade, esse negócio de sangue puro já é uma balela de séculos e séculos aí. E aqui no Brasil, especialmente, a gente é misturado mesmo. A gente é uma paçoca, é uma feijoada danada, mas a diferença da gente para vários outros países é que a gente admite que a gente é essa mistureira e a gente gosta de ser essa mistureira. Mas mesmo sabendo disso, eu gostaria de saber até onde essa minha branquitude é uma mentira, né? É uma fábula, é fajuta. Porque dentro da minha família é muito difundido que a gente tem uma origem italiana, que o nosso sobrenome Vinhal tem alguma relação com a região de Vignale na Itália, e a região de produção de vinho e não sei o que, blá 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 blá. Mas na hora de comprovar, na hora de mostrar no papel, na hora de ter algum tipo de prova, ninguém tem, né? Fica só nesse papo. Então agora é a hora da verdade. Será que eu tenho algum pingo então de DNA italiano ou europeu? Não, europeu provavelmente eu tenho, mas agora, será que tem alguma conexão aí na minha origem com a Itália? Né? Vamos ver. E aí o Meu DNA também um outro teste que já é um teste meio assustador, né? Que é o teste Meu DNA Saúde. Esse teste tem o objetivo de entender que predisposições genéticas você tem para a saúde. Então, eles conseguem detectar algumas predisposições para alguns tipos de câncer, algumas deficiências de vitaminas e alguns nutrientes, de colesterol alto, algumas predisposições para doenças aí, então já é um negócio meio assustador. E é por isso que eu já tenho esses resultados, já tem mais ou menos uma semana, e eu tô ao mesmo tempo muito curioso para ver esses resultados, eu não vi ainda, mas ao mesmo tempo eu tô com medo, né, de descobrir que eu tenho predisposição para câncer de próstata, que seria fácil de resolver, né? Mas sei lá, eu tenho medo, né? Eu tenho um negócio mais assustador que câncer. Câncer é a maior merda que existe nesse mundo, nossa. Então é isso, eu tô ao mesmo tempo muito curioso e com muito medo. Mas eu preciso confessar que um dos motivos que eu fiz esse teste é porque esse ano de 2020, que não foi bom para ninguém, não tá sendo fácil para ninguém, foi o ano em que eu especialmente
abdiquei muito do meu interesse de cuidar da minha própria saúde, sabe? Então esse foi o ano que eu mais comi mal, foi o ano que eu fui mais sedentário, foi o ano em que eu me cuidei menos, sabe? Em forma geral. E tipo, querendo ou não, descobrir que você tem alguma predisposição pra um câncer é uma maneira de dar um tapa na tua cara, de chacoalhar você pra realidade, fazer você acordar e querer fazer alguma coisa melhor pra si mesmo, né? Porque eu não quero mesmo que os meus dias finais, sejam eles próximos ou a um futuro bem distante, sejam numa luta contra câncer, sabe? E se por algum milagre desmilinguido esses testes indicarem que eu não tenho predisposição a doença nenhuma, provavelmente eu vou aprender a valorizar mais essa saúde da qual eu não tenho direito, não. E outra, eu fiquei sabendo sobre esses testes graças ao Atlen Amarino no canal dele, meu Lorde Mestre, do qual toda a verdade vem a esse mundo. Então, se ele deu o selo de estar aprovado, eu acredito. Ok, chega de enrolação, né? Eu tenho que começar esse negócio e não posso mais adiar. Então vamos lá, vamos começar pelo que é só coisa boa. Eu espero, né? Que é o das origens. Então, vamos lá. Ok, 88% do meu DNA europeu. Ai, que sem graça. Não, eu queria um negócio menos óbvio, né? 10% do meu DNA é africano. Ok, 10% e 2% americano. Vamos ver então nessa América. Então a menor parcela do meu DNA tá ali entre o México e Cuba, olha só. Nativos da América Central. Ok, isso aqui então apresenta algumas coisas da nossa cultura culinária, né? O cacau é um negócio americano, né? Melhor coisa que a América já deu ao mundo foi essa fruta, que inclusive parece que tem grandes chances de, lá pela década de 2050, devido ao alto consumo, que é muito maior do que a capacidade de produção da fruta do cacau, não vai ter mais chocolate. Então imagina então esse mundo que a gente vai viver sem chocolate, né? Eu acho que eu não preciso não. Ok. Não acho ruim saber que eu tenho um DNA que tá ali conectado com a América Central. Acho meio esquisito, né? Porque qual é a conexão que o Brasil teve na história com essa área das Américas, né? Eu acho que é uma parcela de DNA bem rara. Tá aí o motivo que eu precisava pra me convencer de fazer aquela viagem ao redor do México que eu tô desejando já tem alguns anos. Enfim, vamos então pro que da África tá no meu DNA, se é que vai especificar tão bem assim. Bom, a maior parte desses 10% tá no norte da África, que vai incluir Argélia, Tunísia, Marrocos. Eu me engracei com algum povo do Marrocos aí quando eu tava morando no Canadá. Talvez a gente fez uma mistureira de DNA aí que não é bom não. Ok, essa parte da África é praticamente Oriente Médio, então se eu quiser me converter ao islamismo, ninguém vai poder me dizer não, né? Opa, tem um pouquinho de Quênia e de Benin no meu DNA. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar em Benin antes desse momento, mas enfim, né? Isso aqui acho que é aquela parcela de DNA inevitável pra todo mundo aí desse Brasilzão, que não tem jeito, né? De todo o contato da mistureira escravocrata e europeia e ameríndia que teve no nosso país, né? Bom, e Benin fica justamente na parte da África que mais trouxe escravos aqui pro Brasil, né? De onde mais foram trazidos, né? Esses escravos ali do reino do Congo. Eu imagino que seja essa a explicação mais provável, então, dessa minha parcela, desse meu DNA. Porque a maior parte dos escravos que vieram pro Brasil eram dessa região. Ok, né? Que divertido. Agora o branco avermelhado vai ver que 90% do seu DNA é europeu. Nossa, que divertido. Que legal. Então a maior parte da Península Ibérica... aí já me diverte mais, né? Que o violonista aqui... que admira muito mais a cultura hispânica do que as outras da Europa, fico mais feliz, né? 50% Portugal e Espanha. Ok, né? Convenhamos que a maioria deve ser Portugal, né? Porque... mas vamos fingir que a maior parte, na verdade, é a Espanha. Então eu tenho a maior parte do meu DNA vindo da Espanha. Então já sou flamenco de nascença. 25% de França, olha só, o meu curso de francês tem algum sentido agora biológico. Eu posso continuar a fazer porque eu vou visitar a minha terra natal. De 25 gerações atrás. Ok, tem um pedaço aí da Itália. É um pedaço considerável, maior do que toda a minha herança genética da África. É a minha parte da Itália aqui. Só que não é da região de Vinhale, não. Aqui tá dizendo que é de Sardenha. E um pouquinho de Irlanda? Como assim ter... como? Como que tem um pedacinho genético aí relacionado com a Irlanda? Como é que pode um negócio desse? Ok, mas o mapa tá marcando aqui o Reino Unido, mas não tem porra nenhuma de Reino... é a Irlanda, né? A Irlanda fica no Reino Unido, né? Idiota! A marcação do mapa pega até o Chipre aqui, a Grécia, né? Não sei. Ok, né? Então essa é a minha herança genética. Nossa, que surpreendente. Nossa, que divertido. Nossa, que revelador, não é mesmo? Uau!
Ok, depois da diversão, vamos agora pro que é o mais assustador e o que eu tô realmente com mais medo de abrir, que são os resultados do meu DNA Saúde. Mas vamos lá. Câncer de estômago. Esse eu tenho medo, porque eu tenho um estômago muito... Ok, nenhuma mutação. Bom sinal, né? Bom sinal, mas, como eles próprios falam, consulte o médico, isso não é definitivo. Mas bom saber. Câncer de colo retal. Não foram encontradas mutações, mas uma boa notícia. Câncer de pele. Pra gente da minha cor, com 90% de origem europeia, morando num país tropical, ok, sem mutação também. Olha que bom. Agora, exceto o colesterol, tá tudo bem. Predisposição tá tranquilo, né? Não tem nada garantido de nada, não. Tem que me cuidar, ir no médico regularmente, fazer meus exames e tal. Mas, geneticamente falando, tá tranquilo. Câncer de próstata e mama masculino. Ok, eu tô com 30 anos, né? Não sei se... não, mas a questão é genética, não importa a idade, né? Isso não é um exame. Tamo bem ainda. Então, próstata e mama. E doença de Wilson, eu não sei que doença é essa, mas eu vou abrir de qualquer jeito. A doença de Wilson leva ao acúmulo de cobre no corpo. Esse mineral é importante para nossa saúde, mas a doença impede que o fígado elimine seu excesso. Ela pode ser hereditária. A doença de Wilson desenvolvida o aumento dos níveis de cobre causa complicações. Se o seu resultado for positivo, procure um médico para tratamento e controle da doença de Wilson. Ok, eu imagino que essas o olho, o osso, o cérebro fica frágil se tiver essa doença. Vamos lá. Não foi encontrada mutação. Ok, né? Meus medos estão aliviados. A maior lição desse meu teste genético da parte de saúde é: pare de comer porcaria, principalmente antes de dormir, né? Eu realmente tenho que melhorar muito a minha alimentação, que ela não tá nada certo, como vocês podem ver nessa carinha redondinha. Eu estou realmente fora de forma. Eu acho que eu tenho predisposição a ser hipocondríaco, porque eu tava esperando que tudo desse gene mutante, que desse mutação, que eu tivesse predisposição pra tudo quanto é tipo de câncer. Mas sim, né, foi muito revelador fazer esse teste, né, foi revelador, assim, de coisas não muito impressionantes, né, no caso da saúde, isso é bom pra mim, né, porque eu ficaria impressionado se eu tivesse predisposição a câncer de próstata, ou esse tipo de coisa, e não foi impressionante no das origens, mas ao mesmo tempo confirma, né, algumas coisas na minha vida, e eu me sinto mais consciente das minhas origens, né? Porque na minha família a gente não construiu, né? Não registrou a nossa árvore genealógica para acompanhar um nosso passado mais distante. Então a gente não tem esse conhecimento certo de onde a gente veio. Então com esses testes eu tenho mais essa segurança das minhas origens mesmo. Embora essas origens eram meio óbvias, né? O que é um pouquinho sem graça, mas o que eu esperava também, né? Que com essa pele desse jeito, essa cara desse jeito, tivesse alguma... que eu fosse o quê? 70% africano, né? Mas... vai ter um pouquinho de África, né? Inclusive um pouquinho de uma África que não tinha expectativa. Na verdade, tem uma bela de uma porção genética aí que eu não tenho a menor ideia de como que tem, né? Deve ser traços muito antigos nessa misturada que o ser humano faz há tanto tempo atrás, há milhares de anos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem feita aqui junto comigo, né? E se vocês sentiram interesse em fazer esse tipo de teste de DNA, eu recomendo sim, porque é muito revelador, é muito interessante e é muito empolgante também. Infelizmente eu comprei numa promoção de Black Friday e agora ele tá um pouquinho menos acessível, mas ao mesmo tempo vale a pena, dá aí pra dividir nas 12 vezes. No final das contas, eu acho que não é tão caro assim quanto já foi no passado. Enfim, essa foi uma experiência bem nerd mesmo, né? Quem além de super nerd vai ter uma curiosidade à toa dessa, né? Enfim, aquele abraço e até a próxima viagem de nerd.